Então é muito importante, né, você conhecer isso, saber ali a sua autoridade, o quanto você tem de autoridade, o seu poder, influência e controle dentro da organização, o quanto você consegue influenciar, empoderar as pessoas e tudo mais. E sempre muito próximo da equipe, muito próximo do sponsor, muito próximo do cliente. Desenvolva muito a sua habilidade de lidar com pessoas. Lembre-se, a maior parte do seu tempo produtivo você está dentro do ambiente organizacional. Então, fundamentalmente, tenha prazer nisso que você faz. Não é simplesmente você não estar ali única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Tem outras coisas importantes, você também está se desenvolvendo como pessoa, você também está aprendendo, você está crescendo profissionalmente. Então tenha atenção a todas essas variáveis, observe muito a sua organização, observe como as pessoas na organização se conectam, se interagem, como que se dá a hierarquia organizacional, porque é fundamental você ter essa observação dentro da hierarquia para você ter bons resultados. Orientado a operações, né? As empresas que são orientadas a operações são basicamente então aquelas empresas, né, onde a principal receita dela vem da operação, daquelas empresas que são non-stop, 24 horas, como por exemplo agricultura, siderurgia, mineradora. Ah, não tem projeto nessa empresa? Sim, tem, mas é uma característica da empresa, né? É uma empresa focada muito em operação. Então, quando você está numa empresa dessa, que o seu projeto é um projeto inovador, tenha atenção, né, que a principal característica do negócio dessa empresa é o non-stop da operação, né, que ela manter a operação. Um exemplo que eu gosto de utilizar é banco. Enquanto você estiver fazendo um projeto, alguma coisa dentro da sua organização, onde é um novo produto, é um novo serviço, é uma característica nova de atendimento, é uma nova linha de atendimento, é uma variação de um produto existente, você vê que é muito fácil você implementar esse tipo de produto, esse tipo de projeto. Entretanto, se você vai fazer um projeto que vai impactar o conta corrente, né, que o conta corrente pode ficar indisponível, que o conta corrente pode não operar por 1 hora, 15 minutos, um dia, você vê que o banco fica todo mundo de cabelo em pé. Por quê? O conta corrente é a operação bancária, é a entrada e saída, é o cash flow. Toda vez que o conta corrente é impactado, nossa, o banco recebe 3 mil ligações, as pessoas criticam, saem na mídia e fala, banco X não ficou atendendo o cliente. É uma situação que causa um desconforto muito grande para o banco. Então, tenha atenção, você trabalha nesse tipo de negócio, esse tipo de operação, a tua empresa é orientada para operações, ok, tudo que você fizer em termos de projeto, você vai impactar a operação? Não, mas a gente vai melhorar. Não, a pergunta é, você vai impactar a operação? É que a linha de... Não. A pergunta é, você vai impactar, a operação vai parar? Ah, vai, mas vai depois... Ok, então é um projeto que vai ter uma certa dificuldade em você convencer as pessoas. Por quê? Porque você vai dar um impacto na principal razão de existência da empresa. Percebe? Então, olhe muito para isso, saiba como lidar com isso, que nem aqueles paradões de fábrica, né? Que todo mundo já ouviu falar, ou quem já trabalhou sabe que é um paradão de fábrica. É uma convergência, né? Tudo joga pro dia do paradão, são 3 mil coisas que tem que fazer, manutenção em todas as coisas, a janela é diminuta, abre mão de uma série de coisas. Por quê? Porque a fábrica vai parar. E uma parada de fábrica são custos muito altos, equipamentos que desligam pode não religar, equipamentos que desligam podem ser impactados, ou não ligar da forma que funcionava antes, ou não atender. Então existe uma preocupação muito grande. Ok? Então bastante atenção no tipo de negócio que você opera, para que você tenha um sucesso bastante grande. Empresas orientadas a projetos, né? Então, todas as empresas que trabalham com P&D, desenvolvimento, as empresas de consultoria, as empresas prestadoras de serviço, empresas como HP, IBM, Lexmark, Xerox, são empresas aí voltadas a atender demandas de mercado. NASA, são empresas aí que nós chamamos orientadas a projetos. Essas empresas falam 24 horas de gestão de projeto, a maioria delas tem uma maturidade muito alta, se não é 5, sempre está próximo a 5, porque elas vivem disso, né? Esse é o business dela, é a razão da existência dentro da empresa. Então, quando você atua, né, com a gerente de projeto nesse tipo de organização, a gestão de projeto aí é muito tranquila, você tem uma carreira muito clara, um desenvolvimento muito claro. Lembrando, né, fundamentalmente, que o gerente de projeto não é um profissional
que ele está aí para gerente de projeto 1, 2, sênior, pós-sênior. Gerente de projeto não tem muito disso, tá? Então não busque na sua carreira essa característica de ser gerente de projeto 1, gerente de projeto sênior. É uma carreira meio estanque. O gerente de projeto ele é um profissional que está para atender uma determinada necessidade. Ele, salvo as devidas proporções, ele é um especialista em gestão de projetos. Ah, Luiz, mas não tem um gestor de programa, gestor de portfólio? Sim, se você tiver uma estrutura como essa, muito provavelmente você vai ter espaço para depois de alguns anos ser um gerente de projeto, pegar projetos com maior complexidade e dentro da possibilidade de crescimento da empresa, ser um gerente de programa e, quiçá, ser um gerente de portfólio. Percebe que a pirâmide se fecha bastante, porque o programa gerencia uma série de projetos e o portfólio gerencia praticamente toda a organização. Então, como qualquer cargo, como qualquer função que a gente cresce numa organização, quanto mais você vai subindo, mais estreito vai ficando. Mas eu acredito fundamentalmente na competência das pessoas. Um dos motivos pelo qual a gente criou um treinamento como esse é exatamente para fazer um spread out, né? Buscar mais pessoas para ter conhecimento de gestão de projetos, se desenvolver e criar mais habilidades, porque muitos de vocês que opinaram para fazer um curso como esse é porque não tem disponibilidade de tempo e nem agenda para ir num treinamento, numa aula ou numa MBA e ficar 2 vezes por semana, um sábado, ou seja, o período que for, de período específico, porque você não tem essa agenda, você não tem essa disponibilidade, você não tem essa flexibilidade de horário. Você está agora no aeroporto fazendo uma leitura, você está no final de semana, você está numa madrugada estudando, obviamente em função dessa sua flexibilidade. E por fim, não menos importante, as organizações híbridas, né? Então a gente pega automotiva, de eletrodoméstico, são as empresas, né, que realmente atuam aí de forma projetos e operações. Automotiva, claramente, quando você pega uma Honda, né? Você pega uma Honda, você pega uma Citroën, que você vê lá linhas de montagem de carro, ocorrendo inúmeros projetos novos, desenvolvimento de novos produtos, nova tecnologia, e ao mesmo tempo você tendo uma operação, né? Então, as organizações híbridas, com absoluta certeza, você tem uma habilidade muito grande, seu crescimento como gestão de projeto também é bastante grande, por isso que o Brasil tem uma maturidade pequena, nós temos pouca, né? O nosso parque industrial ele é 100% internacionalizado, nós temos poucas empresas brasileiras híbridas, né? A grande maioria das empresas híbridas são empresas internacionais, né? Então, por essa característica, esse desenvolvimento, essa maturidade em gestão de projeto para as empresas brasileiras, apresentado pelo estudo do Darcy Prado, é bastante baixo. Quando você pega o mercado americano, o mercado chinês, você vai perceber que a maturidade é bastante alta. Por quê? Porque realmente os caras investem milhões e milhões nisso. Ok, então, com isso a gente finaliza então esse módulo, né, falando aí sobre as estruturas organizacionais e os stakeholders, né, mostrando, finalizando então essa parte de como você influenciar. Basicamente um mote, né, o que eu queria deixar claro para vocês aqui é a autoridade, né, que você tem que aprender a desenvolver dentro da sua organização e como crescer dentro disso. Aprender a observar muito, você que é gerente de projeto, você que está na carreira de gerente de projeto, você que gostaria de fazer gestão de projeto, fundamentalmente invista então na habilidade de influenciar pessoas, de comunicação, escutativa, clareza, objetividade, né, gestão de conflitos, ou seja, habilidades interpessoais. Né? Mais do que nunca, nós estamos numa era aí de desenvolvimento humano, onde o seu diferencial estratégico, seu diferencial competitivo vai se dar realmente na sua habilidade de lidar com pessoas. Temos a inteligência artificial decolando, robótica decolando, mas lidar com pessoas sempre foi um grande desafio e sempre será um grande desafio. Né? Estamos aí em pleno século XXI, com todo tipo de geração, Y, Z, X, K, M, W, milênio e tudo quanto é nome. São pessoas que vão trabalhar comigo diretamente ou indiretamente. Eu tenho que aprender a lidar com essas pessoas, eu tenho que aprender a influenciar essas pessoas. Então essa é uma principal habilidade. Chamo muito a sua atenção para isso. É uma grande observação das estruturas organizacionais.